Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, tanto em áudio aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você pode ter o Apple Podcasts, pode ter até o YouTube Music, né? Você pode ouvir a Amazon Music. Eu não sei se a gente tá no Amazon, eu tenho que depois verificar isso, Wellington, porque a Amazon precisa de uma inscrição diferenciada, mas é só a gente ir lá colocar o feed, já estaremos também na Amazon Music. Mas também estamos no YouTube em formato de áudio e também aqui alguns cortes aí no formato de vídeo você pode encontrar no nosso canal do YouTube. Wellington, qual é o tema de hoje, Wellington? Hoje, finalmente, uma coisa diferente ainda, mais do momento, né? A gente vai falar do DeepSeek e o quanto que isso tá impactando aí, ou pode impactar nas nossas vidas aí no curtíssimo, médio prazo. DeepSeek, estourando a bolha da IA, né, Wellington? Ai. E o Liderai tem uma missão, que é a busca pelo santo grau da gestão. Sim, Wellington, fica aí que... Tá bem legal. Wellington, pro pessoal entender, quem não sabe o que se trata, DeepSeek é uma inteligência artificial que está sendo anunciada através de um site onde você pode conversar com este assistente, muito parecido com o ChatGPT. Se você for olhar o layout, é igual, é cópia total do ChatGPT, né? Da OpenAI. Você pode acessar o site, você vai ver que é muito parecido. Talvez o que tem de destaque é que ele é código aberto e que é totalmente grátis, inclusive nas obtenções das APIs. Para quem não sabe o que é API, galera, a API é o seguinte: se você tem um site, vamos dizer que o Wellington tem, não um site, vamos dizer que o Wellington tem uma ferramenta de cobrança. Aí o Wellington tem um chatbot lá de atendimento e tal, e o Wellington decidiu colocar IA dentro. Há uns meses atrás, o Wellington ia ter que ter entrado em contato com a OpenAI, que é a empresa que é dona do ChatGPT, e teria contratado utilizar essa tecnologia do ChatGPT embarcado na solução dele. Isso são os APIs, que é como se fossem as engrenagenzinhas para você colocar dentro do seu motor e o seu motor ficar mais rápido. O que a gente está falando? Que essa concorrente chinesa, ela está dando isso de graça. Mas o grande pulo do gato não é o fato de eles aparecerem, serem iguais e serem gratuitos. O pulo do gato foi que eles utilizaram, segundo eles, um montante em quantia de dinheiro muitas vezes menor para desenvolver uma tecnologia igual. E isso fez parecer para o mundo inteiro que os caras da ChatGPT, todos os americanos, do Gemini e tudo mais, eles são uns enrolões. Eles estavam mentindo e gastaram muito mais fazendo home office em casa, ao invés de fazer o negócio, e o chinesinho foi lá e fez mais barato. Tem até um meme bem legal que eu vi ontem na internet, dizendo assim, um chinês, aquele que é um gordinho do meme, sabe, que ele abre uma marmita e dá risada, e tava escrito assim: todo faceiro dev chinês ganhou $5 mil de bônus pra quebrar a Nvidia em 600 bilhões. Ai, cara. Assim, tá tudo muito no início, né? É tudo muito novo e, assim, inclusive tem gente que tá questionando se realmente os custos realmente foram tão mais baixos assim em relação ao que eles estão pregando, até porque a gente sabe que na China é muito difícil da gente saber, né, cara, do que acontece e não acontece lá dentro, né? Então, justo. Mas o fato é que isso movimenta o mercado, né? Eu tava até tendo uma discussão com meu pai, eu tava conversando com meu pai esses dias sobre isso, essa semana, e ele também veio nessa, perderam 600 bilhões de reais, 1 trilhão de reais. Eu falei, cara, primeiro só pode perder isso quem tem isso, né? Então, assim, no caso, especialmente da Nvidia, que foi quem mais sofreu, né? Que foram no dia que saiu a notícia, deu acho que 18% de queda nas ações em um dia só, e aí, é claro, né, a imprensa tem que aproveitar esse momento para poder fazer o barulho que ela
que ela precisa, porque o que vale é o engajamento, né, na prática. Então você faz uma matéria sensacionalista, né, fala que a empresa perdeu 600 bilhões de reais em um dia e beleza, e fica por isso mesmo, né? E chama clique, gera o clique e tá feito. Mas o fato é que, de qualquer forma, de fato, certamente foi mais barato, né, porque eles são uma empresa muito pequena, né, então a tecnologia deles, para conseguir entregar o que eles estão entregando da forma que eles fizeram, necessariamente tem que ter sido muito mais barato do que a OpenAI e a Meta e até o Google tem gasto. E até para quem não tá muito por dentro, o teste que eles usaram foi em algumas provas. Eles fizeram o SAT, eles fizeram algumas provas de matemática do ITA, colocaram a prova dentro da ferramenta e eles compararam o tempo de resolução tanto do ChatGPT quanto dessa ferramenta nova. E eles foram muito parecidos, entendeu? Então, não teve diferença significativa entre uma e outra. E foi isso esse foi um dos pontos que chamou muita atenção. Porque falou, cara, porra, mas a minha ferramenta aqui, o meu ChatGPT, eu tô usando, tá rodando há 2 anos já, né? E os caras ali... Como eles já conseguiram, os caras lançaram um negócio no dia 20 de janeiro aqui e já conseguiram fazer. E esse é um ponto que a gente até falou um tempo atrás, que tecnologia é exponencial, né? Então, ao mesmo tempo que isso surgiu de maneira muito rápida e o uso de assistentes de linguagem aqui, de texto, tem sido cada vez mais utilizados, a tendência é que cada vez surja alguma coisa que seja mais potente ainda do que a outra, né? E isso é ótimo. Isso é muito bom para todo mundo que tá usando, porque a tendência é que as coisas fiquem mais baratas ao longo do tempo, né? Mais baratas, mais acessíveis, pro usuário, né? Só que, por outro lado, Wellington, a gente não pode ignorar a questão que envolve China, que é como se fosse assim, os caras, a gente pode confiar muito pouco nesses caras. Muito pouco. Por quê? Primeiro, na China, não existem instituições particulares. Então, ela se traveste de particular, mas é do governo. Então, você tem... Pra quem não sabe, o governo ele tem participação em todas as empresas. Em todas. Todas. E não só participação, como eventualmente, não declaradamente, mas controle. Então, assim, você tem uma empresa que se confunde com o Estado, que pode ter inserido recursos estatais ocultos que a gente não vê, um país inteiro trabalhando nisso. Existe uma corrida, logo quando apareceram as Big Techs ao lado do Trump, declaradamente uma corrida espacial da IA, que o pessoal estava falando, né? Igual teve na época da Guerra Fria. A China contra-atacou, estourando essa bomba aí, no meu ponto de vista. Então, nitidamente, é uma tradição dos chineses, desde a época medieval, serem muito sutis. Eles não fazem estardalhaço, eles não fazem provocações à toa. Eles, quando atacam, é Sun Tzu puro, né? Eles vão na jugular. Então, assim, quietinho, se foram lá e deram, tipo, um cheque. Não um checkmate, mas eles deram aquele cheque... Aquele cheque garfadinho que leva à torre, sabe? Eles deram uma arregaçada, Wellington. E assim, outros aspectos. Nós estamos falando de um país que tradicionalmente é pirata de tudo. Eles são acostumados a fazer. E eles não têm vergonha disso, tá? Não tem vergonha. Então, assim, é difícil você acreditar, até pelo layout, quando você entra, que os caras não tenham simplesmente clonado tudo do ChatGPT. Tudo. E indícios fortíssimos que eles estão utilizando os chips da NVIDIA. E da AMD. E eles, né, eles estão usando esses chips que teoricamente não poderiam estar utilizando, mas eles estão utilizando. Então, assim, não é muito correto dizer... Eu tô indo mais pra esse lado, tá? Minha opinião. Não é muito correto dizer que os caras conseguem fazer mais barato, porque eles devem ter uma mistura de tudo isso. Eles devem ter utilizado recursos do governo que não foram declarados, eles devem ter utilizado chips da NVIDIA restritos, e eles não tiveram que desenvolver nada do zero, e eles devem ter copiado na cara lavada a OpenAI, se eles já não até fizeram uma espionagem industrial e alguém lá dentro da OpenAI vendeu pra eles o código. Então, assim, cara, é nítido. É o tal do tênis do lá da Santa Efigênia, cara. É réplica, você quer... Não vai comprar? Filha da puta, você... Claro, meu amigo, eu sou cara...
O cara vende, e olha, Wellington, o tênis nunca foi um bom exemplo, nunca foi um tão bom exemplo quanto isso. O tênis que tu compra na loja da Nike e o tênis que tu compra lá na Santa Efigênia, réplica falsificado, muito provavelmente, muitas das vezes, é produzido no mesmo galpão lá na China. E aí os caras vêm com esse papinho também, os americanos, de colocar uma trava e bloquear e não permitir que Taiwan venda o chip pra China. Taiwan é China, cara. Cara, tem que ser muito Você vai bobo, dizer né? Hong Kong. Você vai falar que Hong Kong e Taiwan não tá na mão da China? Ah, eles são independentes e tal. Ô, meu amigo, para com seja isso. Juvenil, né, cara? Não seja... Seja juvenil, né? É óbvio que os chips já saem de Taiwan direto pra China. E Não tenho dúvida disso. E não só vou te dizer, tá? Fisicamente, como o projeto já tá na mão deles. Agora, aí tem o outro lado do baratear. Se daqui a 6 meses a BYD lançar uma placa de vídeo compatível com a 3050, você acha que vai custar os mesmos 7 mil reais que a Nvidia vende pra nós aqui, ou ela vai ser mais barata? Vai ser mais barata, Wellington. Claro. E vai fazer com que o da Nvidia caia também o preço. E é por isso, amigos, entendam que as ações da Nvidia caiu. Não porque é uma histeria do mercado, mas porque até há meses atrás todos nós entendíamos que a Nvidia monopolizava esse tipo de processador e chip que está dentro das GPUs, que são os mais eficientes não só para IA, como para mineração de Bitcoin há muito tempo. Não é de hoje isso aí. Outra coisa também, Wellington, que eu não tô querendo estender muito minha fala, mas também vamos falar, né? A inteligência artificial, desde 2016, já todo mundo sabe como que funciona. Sim. Redes neurais, todo mundo sabe como funciona, não é uma novidade. Os caras da OpenAI não inventaram nada. Os caras, se tem alguém que recebe crédito aqui, que eu acho que devidamente, é a Nvidia por ter um hardware para rodar esse negócio. Agora, esses modelos matemáticos, desde 2016, a Google sempre apresentou, tem um site lá que é Redes Neurais, não sei o que você coloca uma foto e ele aprende a distinguir abacaxi de abacaxi, a IBM faz também. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo, Wellington, que existe isso aí. O que foi pegar essas redes neurais e colocar elas trabalhando juntas para desenvolver uma consciência ali, que responde você, que aprende, etc. Mas isso aí é coisa antiga. Não adianta a gente vir aqui e achar, como as manchetes estão falando, que o chinesinho lá inventou Sozinho, uma IA lá do zero. E esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque já vou voltar nesse ponto que você comentou, mas a gente viu, por exemplo, matéria na CNN falando que isso foi um soco na boca das Big Techs, entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, né? O engraçado é que a gente viu isso no post da CNN no Instagram, né? Uhum. Que possivelmente o cara tem um Windows, ele fez aquilo no Adobe Premiere, ele tá no Instagram e ele tá no YouTube. Então, basicamente, ele tá usando o serviço de todas as Big Techs ali, falando que foi um soco no estômago delas, entendeu? É incrível porque as pessoas não... se elas ficam basicamente presas ao que a imprensa fala, sem você olhar o que tá em volta, cara, você compra um discurso que, cara, tá completamente desconectado da realidade, entendeu? Então, se você pegar, por exemplo, o faturamento das Big Techs aí juntas em 2024 não tem o resultado fechado de todo mundo ainda, mas 2023, se você comparar o faturamento das 4 juntas, elas seriam a 11ª economia do mundo, entendeu? Se você juntar só Amazon, Facebook, Amazon, Meta, Google e Microsoft, as 4 empresas teriam um faturamento maior do que riqueza de quase todos os países do mundo, entendeu? Ficando à frente de Coreia do Sul, de Espanha, de Holanda, só ficam atrás ali do G10, mas seria a 11ª economia do mundo, cara, quase o mesmo PIB da Rússia, pra você ter uma ideia. Então, eu sei que quando você tem gigantes de um lado, quando você vê um pequenininho que faz um barulho, às vezes é reconfortante, né, de falar, nossa, fiz o cara sangrar, entendeu? Mas entende que tem uma coisa que a China dificilmente vai ter, que é um ponto que você... E eu vou voltar pra que a gente tava falando. Uma coisa que a China vai demorar, não vou dizer que nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, né? Mas eu tenho certeza que a minha geração não vai ver, a nossa geração não vai ver, a geração dos teus filhos não vai ver, e nem dos teus netos a gente vai conseguir ver, que é a China tendo a confiança das pessoas. Isso. Porque
tem um ponto, cara, que a gente pode usar tudo da China, cara. Mas assim, na prática, quando você olha quem que de fato move dinheiro no mundo, são as empresas. Isso. Né? E quando fala, o Brasil exporta, não, quem exporta são as empresas. O Brasil não exporta nada. Quem exporta são as empresas, quem gera riqueza são as empresas e as pessoas que trabalham nelas. Né? E dito isso, o que as empresas usam no dia a dia delas? Elas pegam o computador delas, o hardware aqui, que basicamente aqui no Brasil você tem Dell, você tem Samsung, você tem LG, você tem Lenovo. Sony e a Lenovo, que é a única dissidente aí chinesa que tá dentro da conta. Dito Mas isso... também vamos abrir o aspa que Lenovo é IBM, né? Também, é isso. É a mesma base da IBM. E o que acontece aqui é que você basicamente tá falando que a gente usa software americano, aí a gente... hardware americano. Aí daqui a pouco você tem... beleza, você ligou o computador, o que você tá usando? Windows. Eu sou desenvolvedor, uso Linux, cara. 98% das pessoas usam Windows, tá? Tem uma galera da Mac lá, tudo bem, mas na empresa não tem Mac. Na empresa não tem, é Windows, cara. Qualquer empresa é Windows, não adianta. Aí você começa... As transações são feitas, as transações são feitas usando o sistema operacional da Microsoft. Aí você tem toda a comunicação feita por onde? É pela Microsoft ou é pelo Google, cara. Entendeu? Você não tem software chinês nas transações entre as empresas. Eu converso com o fornecedor chinês hoje, dia sim, dia não. E o cara conversa comigo por onde? Ou é pelo Zoom, ou é pelo Meet, Skype. ou é pelo Zoom, ou é pelo Meet, ou é pelo Teams. Todas as ferramentas são... O Zoom não, mas tanto o Google Meet aqui quanto o Teams são da Microsoft, entendeu? São ou Microsoft ou é Google. Então, a comunicação é feita dessa forma. Então, assim, e esse ponto para a China conseguir fazer sangrar de fato as grandes empresas americanas, elas precisam ganhar a confiança das empresas que estão fora da China, entendeu? Então, é muito difícil de você ver esse movimento acontecer no curto, no médio, mesmo no longo prazo, né? Vídeo que aconteceu com o TikTok dias atrás, que foi banido, desbanido, etc. Porque as pessoas não querem que o TikTok opere dentro do seu país, porque pensam que estão roubando dados. A Huawei, né, tanto celular como internet, dentro de empresas, começou a ser banido de várias empresas. As pessoas começaram a entender que, poxa, por que eu vou instalar minha rede interna aqui com uma empresa que o governo chinês monitora e tem que fornecer dados e informações para eles? Então, a confiança China, tá certo que você tá falando, a confiança China é hoje o maior problema. E vou te dizer, apesar de tudo isso que você falou, e eu concordo muito, só tem um detalhe adicional. É que apesar de todos os softwares e todas as soluções serem americanas, todos os hardwares que estão presentes nessa imagem e atrás dessa imagem são feitos na China. Sim. Ou em Taiwan, né? Então, assim, essas placas aqui, esse braço, esse microfone, foi tudo feito na China. Então, hardware é China e software é americano, né? É que as pessoas têm hoje no mundo inteiro utilizando. O que gera margem é serviço, é tecnologia. Então, por mais que se você exporta produto físico, você tem que exportar produto de altíssimo valor agregado para você conseguir ter, para você conseguir ter margem líquida no teu produto. Caso contrário, você não consegue. Então, e aí quando você está exportando tecnologia, coisa que as pessoas usam no dia a dia e que você consegue transacionar e gerar valor dentro daquilo, cara, é ali que tá o ouro do negócio. E isso, hoje, ainda, nós não temos nada da China que tá nesse ponto ainda. Entendeu? Então, não tem nada, porque onde, de fato, o dinheiro gira no mundo ocidental, pelo menos, né, não tem nenhum meio de comunicação ou de transação chinesa aqui. Então, a gente não tem. Porque, entendeu? Por mais que o dólar esteja fragilizado, etc., as pessoas confiam nos Estados Unidos e é por isso que é a moeda ainda mundial. Exatamente. Agora, valor agregado, acho que a BYD foi um feito em 23 e 24 que mostrou pro mundo que os chineses também podem fazer coisas de alto valor agregado e de alta tecnologia. Por quê? Quando foi as montadoras para lá, eles nos devolveram os jaques, os cherries, que em suas primeiras versões não eram tão ruins, foram melhorando, mas sempre com aquele sinônimo, coisa chinesa é porcaria. Acho que isso, com o BYD, virou a página. Mas isso é só um exemplo, um recorte de que existe a possibilidade, mas a confiança ainda é
é duvidosa. Mas o que eu queria também provocar aqui a discussão é, a gente tá vendo o lado do chinês, mas eu não ponho a mão no fogo pros devs ocidentais aqui, se eles foram 100% do tempo dedicados, o Wellington. Se os caras não deram uma inflada nos valores, se os caras não deram uma inflada no tempo e etc. Porque tudo bem que eles foram os verdadeiros pioneiros, do meu ponto de vista. E quando você é pioneiro, você não leva o mesmo tempo que o Early Adapt, o que vem atrás de ti, vem mais rápido. 99 foi muito mais rápido que o Uber, né? Porque já pegou o negócio pra Você tá cortando mato, né, cara? Você tá cortando mato. Mas eu acho ainda que esse Sam Altman e toda essa galera de IA, eles deram uma valorizada na bola deles, Wellington. Definitivamente. Eles deram uma valorizada e quando o chinês chegou lá e mostrou o projeto deles, eu acho que é bem isso, sabe? Tipo, se de um lado o chinês deu uma mentira federal nos custos, do outro lado, os caras também fizeram que nem político aqui no Brasil, deram um superfaturamento do negócio. Aí é claro que a bolha estoura. Por isso que eu acho que é muito justo, não vi ninguém falando, mas é a bolha do IA. Porque os caras deram uma subida no valor e no potencial disso. Muita gente fica falando de IA e nem sabe pra que usa. É mais moda do que só tá conversando com o bichinho, com o ChatGPT. Acha legal só conversar e ficar fazendo perguntas idiotas. E do outro lado, você tem as verdadeiras potencialidades e utilizações disso ainda não exploradas. Só que com uma baita de um pé atrás de todo mundo dizendo, pô, isso é muito caro, posso embarcar. Aí vem o chinês ali e arrebenta tudo. Um movimento bom de abaixar custo, que assim, no mínimo, esses caras aí do Ocidente vão ter que repensar seus custos. É isso, cara. E isso é bom, cara. Isso é bom pra todo mundo. Porque enquanto você tá sozinho nesse mercado, cara, é muito cômodo, né? Você fazer as coisas da maneira que você acredita que tem que ser e tá tudo certo. Agora, você chega um cara que faz um barulho, independente de estar correto ou não, que a apuração foi feita da maneira adequada ou não, mas de qualquer forma a gente também não sabe a maneira que foram apurados os custos para a gente poder chegar no que o ChatGPT é hoje. É muito difícil de você ter esse número na vírgula, né? Então, dos dois lados, pelos dois lados, de qualquer maneira, a gente vai chegar ao valor real, entendeu? Em algum momento, entendeu? Porque a gente vai ver o quanto que foi supervalorizado ou superestimado os gastos atuais que a gente tem com a tecnologia, especialmente na americana. E por outro lado, você vai ver que talvez a tecnologia chinesa não seja tão barata quanto eles estão dizendo que é. E até porque que foi uma coisa que eu comentei com meu pai, eu falei, cara, tecnologia você sente quando você tem escala. Quando você consegue pegar, basicamente com o mesmo recurso, cara, e principalmente uma plataforma, você colocar, cara, milhões e bilhões de transações ali e o negócio aguenta e continua entregando da mesma forma. E esse teste de estresse não foi feito ainda, e ninguém viu isso acontecer na prática. Exato. E tá escrito lá, API grátis, mas eu até agora não vi ninguém usando. Exato. Vai funcionar bem? Não, e assim, todo software, e aqui eu tô falando de mais de ERPs, né, mas... ou ERPs, né? Mas basicamente aqui a gente tá falando de software. Quando eles vêm com essa conversa de código aberto, não caiam nessa, porque normalmente o cara que compra essa ideia e sai papagaiando, ele não sabe como que funciona o código aberto. O código aberto basicamente funciona da seguinte forma: você recebe um código que você pode rodar localmente na tua máquina, tá? Dito isso, o código aberto não quer dizer que você tem acesso a tudo que está no código. Você tem acesso a um pedaço fonte do código para você rodar o esqueleto dele. Tanto o editável ainda. E assim, você consegue rodar ali e você fazer meio que meio que bolar o teu ali com base naquele cara, beleza. Mas só que o que acontece? Qual que é a pegadinha normalmente de software de código aberto? Ele não te entrega tudo. Quando você precisa de alguma coisa, o cara vai lá e te cobra. Eu vou dar um exemplo clássico de RPs. Eu tenho um RP aqui que é código aberto. Pô, legal, então eu vou instalar na minha máquina. Agora eu preciso do módulo financeiro. No módulo financeiro você consegue fazer, você consegue comprar e vender. Legal. Não, mas e a parte tributária? Aí não, aí você não consegue. Aí a tributária, aí você precisa aqui pegar... Entende? Sempre tem um catch ali, cara. Outro exemplo, WordPress. WordPress é... Mesma coisa. Só que se você quiser comprar uma coisa que tem atualização de SEO eficiente, que se conecte bem com o Google, que aumente o teu SEO,
você Toma vai aí, ter que pagar. $200 aí, toma aí, por mês. Tá Você ligado? vai ter que É pagar, isso, cara. você vai ter que pagar. Tudo que presta de WordPress e que é seguro é pago. Mas Essa e ideia de ser grátis é só pra... como se fosse o traficante que dá a primeira droga pro cara usar só. Exato, e o cara cai nessa, entendeu? Então não se iludam. Assim, é um negócio legal, tá? De ter o código aberto, mas isso já tinha há muito tempo, entendeu? Outras ferramentas já entregavam isso, entendeu? Mas eles estarem falando que você pode usar a API dentro da sua aplicação grátis, é claro, tá todo mundo perguntando como que esses caras vão monetizar? Sempre vem a monetização. Mas ele também me acende uma lanterna aqui, um farol, Wellington, que é, tipo, nitidamente uma arma econômica que a China jogou a bomba ali. Porque se você for avaliar as leis internacionais, esse negócio não passa em nada. Ele não passa em plágio, ele não passa em direitos autorais, crime de ordem econômica, porque como que o cara lança um negócio desse e não tem margem pra quebrar o concorrente? Isso aí, quem não sabe, não pode. Você não pode, por exemplo, montar uma churrascaria na frente de outra e fazer a R$2 o almoço. Você não pode. É isso. Você só pode se você provar que você tá vendendo almoço a 2 e que você produza em 50. Agora, se eu chegar lá e eu conseguir descobrir que tu tem o custo de 20 e tá vendendo a 2, isso significa que você tá utilizando o teu poder econômico para destruir o comércio. E o que a China fez aí, ela atacou a Nvidia frontalmente e todas essas Big Techs de propósito. De propósito. Assim como se você pega um nóia na rua e dá cincão pra ele pra cagar na porta do teu inimigo. É de propósito que fizeram isso, né? Não dá pra você achar que foi porque o cara como que é? Ele quer o bem da humanidade. Isso aí é descaradamente, assim, não tem uma coisa que passa dos chineses aí no crivo, cara. É descarado, tipo assim, vai lá e inventa o Polystation, que é igual o PlayStation, vai custar R$200 e pode começar a vender. E os jogos é grátis. Tipo isso. Como? É um ataque frontal à Sony? É isso aí, eles fizeram um ataque frontal. Isso porque fazia o que? Menos de uma semana que o Trump anunciou o maior investimento do governo americano no desenvolvimento de IAs em tudo, no exército, no governo e etc. Então, assim, foi também, eles cavaram essa aí também, Wellington. Eles deram uma aumentada nos custos, do outro lado a China soube aproveitar e soltou uma bomba aí. Que eu te digo, assim como você também deve pensar, assim, que é fogo de palha. Acho que esses caras não fazem nada demais. Cara, parece quando você compra na Santa Efigênia aqueles Polystation. Vocês já mexeram nesse Deep, no Deep... Eu abri hoje aqui o DeepSeek? Eu abri hoje aqui. É a mesma coisa, cara. É igual, Wellington. É a mesma coisa. É descaradamente igual. Então, assim, pô, gente, pelo amor de Deus, você achar que isso aí é um desenvolvimento do zero, é brincar com a sua própria inteligência. Hã? É tipo isso mesmo. Você vai me dizer, então, que os caras da BYD inventaram o carro, então? Inventaram o carro elétrico, né? Que aqui já tinha no Brasil na década de 70 carro elétrico aqui, entendeu? Guardar as proporções, né? Os leigos vão achar isso, né, Wellington? Com qualquer coisa que apareça aí, que chame muita atenção, que faça muito barulho, que normalmente tem uma frase aqui, um termo em inglês que é "There's more than meets to the eye", né? Então tem mais do que os olhos conseguem ver aqui, né? Então há mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa boa filosofia, né? Então tem muito mais coisas aqui no meio do caminho. Então cuidado antes de sair espalhando as coisas, porque sabe quem você acaba parecendo? O tiozão do WhatsApp lá, o teu tio que fica espalhando fake news. Aí claro que isso não é fake news, né? Mas só tome cuidado pra você não ser o tiozão do WhatsApp, entendeu? Pra sair só espalhando, cara, aquilo que você gosta ou aquilo que você concorda, sem entender o que tá em volta. Então, acho que da minha parte aqui, mais pra gente poder entender que as coisas têm o seu fundo de verdade,
mas a gente precisa ter crivo suficiente pra gente entender o que de fato faz sentido eu repassar, o que de fato faz sentido eu conseguir absorver disso e quais são as grandes lições. Pra mim, aqui o Elton falando, não vou falar pelo Albino aqui, mas em forma de mercado eu acho que é uma baita notícia, é um ponto bom porque é mais concorrência, no pior dos cenários a gente vai fazer com que as empresas que dominam o mercado se puxem, que elas se desafiem mais para poder entregar um negócio, um produto melhor para os clientes dela. E a concorrência a gente sabe que normalmente tende a fazer com que os preços fiquem mais competitivos. Aqui não vou falar barato, porque não tem nada barato, né? Mas com que a forma de aquisição desse serviço seja mais competitiva. Mas de qualquer forma a gente tem que olhar para os nossos cenários aqui, considerando que toda a história tem tantos lados quanto os envolvidos. Então também a gente tem que tomar cuidado aqui, porque tem muito barulho, tem muito ruído no meio dessa conversa aqui. Então não comprem qualquer coisa que vocês que estão sendo vendido também, tá? Eu para recados finais aqui, eu digo assim, nitidamente pra mim isso é uma farsa. Logo saberemos. Vai ser um corte isso aí já, editor. É uma farsa, nitidamente é uma farsa. Tem que ser muito ingênuo pra não ver. Acho que tem muita gente, o nosso público, tem um público grande aqui de TI que escuta a gente, né? Pode mandar as mensagens aí pra nós, nos nossos canais aí, mande recado pra nós, que se vocês também concordam com isso, mas assim, quem tem o mínimo de... E olha que eu nem sou da área de TI, você também não é, mas assim, a gente convive muito com desenvolvedor de TI, muito, muito mesmo. Até porque a gente trabalhou em serviços, né? Isso tá muito ligado dentro de service. E te digo assim, cara, com toda noção leiga da minha parte, te digo que é impossível esse negócio ser genuíno. E do outro lado, para falar de uma teoria da conspiração, você vai montar, por exemplo, o seu programa Iron Dome Brasil para proteger o céu aqui do Brasil de bombas. Aí você vai otimizar esse sistema, vai ligar num supercomputador e vai colocar uma IA para rodar isso. Você colocaria a API da DeepSeek chinesa? Então assim, você faça a reflexão, você vai utilizar um módulo de inteligência artificial que o governo controlado pelo Partido Comunista Chinês, que olha, eu não vou nem falar se é comunista, capitalista, nada disso. Os caras são a China, meu amigo. É guerra. A guerra já tá prestes a explodir, né? Vai ter um episódio aí mais pra frente que nós vamos falar aí que tempos estranhos se aproximam, né? Acho que uma guerra mundial é quase que iminente, já profetizando. Mas assim, você vai utilizar uma tecnologia dessa embarcada dentro das tuas soluções, vindo de uma organização que você não pode confiar 100% nas intenções, nesse modelo matemático de tomar de decisão. Mas eu treino, tá? Mas se tem uma lei de Asimov lá, Basilar Zero lá, que é sempre obedecer ao governo da China, sei lá, entendeu? Tipo, cara, me soa, e não querendo defender os americanos, mas já defendendo, me soa mais confiável vindo dos Estados Unidos do que da China. Não, daí não vamos voltar no que você já falou no meio do programa. Então assim, se de um lado me parece nitidamente um cavalo de Troia muito bem elaborado, com a intenção de desestabilizar o mercado de ações, que inclusive é outro crime de ordem econômica. Então, cara, sério, a capivara desses caras aí, se fosse na polícia, os caras cometeram inúmeras infrações aí. Eles não podem afirmar nada porque não tem provas, mas eu posso porque ninguém me escuta quase, então ninguém vai me processar. O Xandão não tá ouvindo a gente, cara? Então assim, eu acho muito difícil que seja verdade e acho também temeroso confiar neles. Acho bem temeroso, acho bem arriscado confiar neles. Mas se for pra baratear uma placa de vídeo RTX da série 50 aí, da né, série cara? 50, aí eu apoio. Mas acho que independente disso, tá certo que você falou, o movimento por si só, nem que ele seja um falso positivo, ele vai trazer um exercício do mercado de eficiência. E acho que, querendo ou não, Gemini, Grok e ChatGPT eram uma espécie de cartel aí, né? Todo mundo no seu cantinho, ninguém se cutucando, e agora vem o concorrente de fora do círculo para provocar
boas transformações. Acho isso. E agora, de fato, pra fechar, eu também entendo que o ChatGPT é só um tipo de inteligência artificial, né? Ixi, tem quantos? Midjourney? Cara, a gente pra tem, imagens, tem um site que a gente vai deixar na descrição aqui, que ele chama-se There's an AI for That. Se você entrar lá, ele mostra quantas ferramentas hoje estão online que trabalham com qualquer tipo de IA. Agora, aqui no site que eu tô aberto, tem 30 mil ferramentas disponíveis hoje de IA, que fazem de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Quando a gente fala de crescimento de inteligência artificial, a gente não tá falando de ficar batendo papo com o ChatGPT, ou pedindo pra ele fazer roteiro, ou pedindo pra ele ajudar você com qualquer coisa, a escrever e-mail, porque é o que a gente vê hoje, né? Ou pra traduzir alguma coisa. A gente não tá falando de um assistente. A gente tá falando do potencial que a tecnologia tem em coisas que não são tão óbvias. É em processamento de dados, é em software, é em outros. Por exemplo, a gente tá usando aqui, a gente tá vendo dentro do. A gente gosta bastante de videogame, né? A gente tava falando aqui do PlayStation 5 Pro e do PlayStation 6 que está sendo desenvolvido. Basicamente, eles estão usando IA para poder economizar recurso de processamento do console, justamente para conseguir entregar algo além do que eles fazem hoje. Então, com o mesmo. É como se, teoricamente, se eu fosse pegar a mesma placa de vídeo que eu coloco dentro do Play 5, eu coloco a mesma placa e eu entrego o dobro da performance utilizando IA, entendeu? Então, a série 50 fala de frames falsos? Né? E é esse tipo de coisa que a gente, e não só isso, mas que a gente falou aqui de você ter um sistema de proteção e defesa, e monitoramento e segurança, mas quando a gente tá falando de IA, basicamente é como que a gente captura os nossos dados dentro do que está disponível, seja eles estruturados ou não. Como que eu consigo ler esses dados e transformar em alguma coisa que gere algum tipo de valor para as pessoas? Isso eu estou falando de segurança com monitoramento, isso não só monitoramento de câmera ali, né, mas de reconhecimento facial, porque isso tem há muito tempo. Agora, de você conseguir prever alguns tipos de comportamento de algumas pessoas. É claro que tem uma questão, talvez, que beira aqui a questão ética aqui do negócio, mas a questão é que o poder que a IA tem, ela vai muito além do que as pessoas estão olhando aqui, porque o que a gente está vendo é falar o seguinte: olha, o pessoal do ChatGPT ficou impressionado com o que a DeepSeek fez. Cara, mas isso não é nada. IA não é isso. Entendeu? Não. IA não é isso, cara. É o poder que a tecnologia tem de ser catapultada ou ser alavancada pelo quanto que a IA consegue trazer de performance para os processos. Então é esse que é o grande ponto. E é o que a gente falou aqui um tempo atrás aí, a gente falou em off e também comentou em alguns episódios, cara, o segredo pro futuro aqui nas empresas, não necessariamente IA, mas é automação, cara. É deixar e assim, a IA vai ser um dos grandes pilares pra gente conseguir automatizar o processo. Em toda barreira de automatização que a gente esbarrava aqui eu preciso de uma pessoa. Exato. O IA vem para preencher uma lacuna dessa, de dizer assim, olha, aqui eu precisava de uma pessoa, talvez eu precise menos tempo. A pessoa vai só revisar, a pessoa vai, né, ou vai ficar com um papel final de aprovação, mas ela vem para preencher essa lacuna que a gente durante anos ficou aí trabalhando com RPA, né, Wellington? Que já era legal, né? Que já era legal, mas a gente tá falando de ir além do automatizar, mas ir pro autonomação do Jidoka Toyota mesmo, né? Quando você vê a máquina agindo como um ser humano, tomando decisão baseada em dados incompletos. Eu ainda acho que IA, para fazer a análise de dados, dados não completos e não claros, é a grande sacada, que as pessoas talvez hoje ainda não tenham entendido. Que você pode pegar, por exemplo, eu quero que você relacione a quantidade de gols desse atacante e a quantidade de cruzamentos desses laterais que eu quero comprar, mas eu queria que você entendesse, em termos de estilo de jogo, qual deles que combinam mais se eu contratar esse meia. Cara, uma pessoa pra fazer essa conta... Não, é possível. E ainda iria faltar um monte de dados. E a IA, o pessoal gosta de tirar sarro. Tem uma IA francesa aí que saiu notícia hoje, falando que essa inteligência artificial francesa sugeriu uma receita usando ovos de boi. Ovos de vaca, alguma coisa assim. Mas vaca não bota ovo. Mas esse negócio que o pessoal tira sarro da IA, que é essa capacidade de... Coisas não óbvias, né? E de pegar uma informação que faltava e ela improvisar,
que é a capacidade humana de fazer isso. E só é uma questão de calibrar isso. Calibrando, cara, vai fazer essas análises que você nem imaginava. Que se fosse pedir pro teu time de análise de dados e de estatística, eles iam demorar uma semana no mínimo. E ainda ia faltar um monte de dados. E a IA, ela, além de ser rápida, ela pega aquelas informações faltantes e ela vai sugerir ali um chute. Sabe o que é chute? É o cálculo hipotético. Cálculo hipotético, utilizando técnicas estatísticas. Técnicas estatísticas, chute. Então eles vão fazer um chute ali, só que é um chute que cada vez mais que você der bola pra ele chutar, mais ele vai afinar, cara. Então eu acho que é aí que as pessoas ainda não sacaram de verdade essa capacidade, entendeu? Da ferramenta. Até porque o ser humano também é pouco capaz pra entender isso. Então, fazer relações é um negócio que é muito difícil pra gente, né? É difícil e pra ele vai ser fácil. Né? E números incompletos, porque às vezes eu vou pegar pra você uma planilha, por exemplo, vamos pegar um negócio de compra de um item. Eu vou te dar um histórico de compras de janeiro a julho, de outro material de março a setembro e outro de julho a dezembro. E vou falar pra você de um quarto pra ele fazer o ano inteiro. O ser humano trava. Ó, cara, esse material, ele é parecido com esse. Eu não tenho o segundo semestre. A IA não. A IA, ela vai falar assim, bom, esse material aqui, ele é parecido 20% com esse, 30%, então eu vou ponderar essas informações e vou te trazer elas ponderadas e ainda vou colocar mais um percentual aqui de erro pra cima e pra baixo que vai tender a eliminar essas possibilidades de falha. E você vai ver que vai dar certo o resultado. Coisa que o ser humano vai ter medo, porque é muito ortodoxo. Tipo, não, mas eu não posso comparar. Eu não tenho os dados, eu não tenho as informações, falta isso, falta aquilo. O mercado era diferente, né? Mudou. Então me faz pensar que a IA é o jeitinho brasileiro de analisar dados. Isso vai ser uma boa frase também, cara. Uma boa frase. É o jeitinho brasileiro de analisar dados. Tá bom, pessoal? Beleza. Tamo aí. Nossa, tá muito calor. Tamo fechando. Tá quente. Tá quente, galera. Falou, pessoal. Tenha uma boa vida, galera. Até o futuro. Paz! Passe bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.